Olá pessoal, vamos começar aqui um teste até dar às 7 horas, é uma satisfação. Vamos aguardar alguns minutos aqui as conexões. Caro Guilherme Baldan, Cláudio, Ana Cristina, Crícia, Cláudio, povo entrando aqui. Dri Paiva. Vamos aguardar alguns segundinhos, daqui a pouco o Joaquim estará aqui com a gente também. Sérgio. Vamos aguardar um pouquinho, minha gente. Eu estou aguardando aqui a chamada do Joaquim. Vamos ver se a gente está fazendo isso certinho. Já desde logo agradecer ao Guilherme, que ficou me dando aula disso aqui hoje de manhã. Vamos falar da nova lei, sim, Cláudio. Vamos passar por ela. Os colegas estão ouvindo bem, tranquilo? Boa! Só aguardando a chamada do Joaquim, minha gente, já vamos começar aqui. Vamos lá. Quem entrou um pouquinho depois, minha gente, satisfação. Daqui a pouquinho o Joaquim está aqui com a gente e começamos. Joaquim já está acenando aqui para nós. Joaquim, faça um pedido de entrada aqui, que a gente divide a tela, já está fazendo o pedido. Acionando o Joaquim. 2 minutinhos, já vamos começar aqui, minha gente. Caríssimo, Boa noite, Ricardo. meu amigo. Você tá bom? Tudo bom? Tudo. Tá até penteado, hein, meu amigo? Pois é. Tô aqui que nem Elvis. Elvis não morreu. Grande satisfação, viu? Muito feliz em estar aqui com você, em estar aqui com os colegas. Vamos em frente, né? Nesse momento diferente para todos nós. Ter oportunidade de bater esse papo, contar um pouco da história. Vamos lá, estamos te vendo bem. Joaquim, me ouve bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você me ouve? Te ouço, sim. Levanta um pouquinho sua câmera para aparecer. Eu não vejo sua testa, mas cuidado para não cair para Não, trás. eu, Tem o vídeo aí eu circulando. abaixei aqui de propósito, olha aqui, ó, Aí, para fazer um... grande, cara que veste a camisa. Muito bom, Joaquim, muito bom, meu caro. Eu não sei se o Joaquim aí, agora conectado, mas Oi, tá me ouvindo? Vou para perto do Wi-Fi agora, estou ouvindo bem, meu para amigo, melhorar. que dá morar em casa muito grande, tá vendo? É quarentena aqui, a gente fica aqui. Nossa, hoje não é que a casa é grande, Quarentena tem que... é o Wi-Fi popular. Minha gente, vamos começar nosso bate-papo aqui com o nosso pessoal. Maria do Carmo está aí com a gente também, grande satisfação. Estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo. Eu estava dizendo, já estamos no ar? Estamos no ar, nosso povo já está aí. Vou pedir para o Guilherme apenas dar uma comunicada aqui. Nós estamos com um sistema à parte bem legal que o Guilherme ensinou hoje também.
eu estou com o WhatsApp aberto no computador aqui, ele vai me falar se estamos com tudo ok. Se o Guilherme puder dar um ok, a gente já começa, né, contar um pouco da história aí, trazer para os casos concretos de hoje, que é que nós temos. Guilherme, nos ouve bem? Estou ouvindo bem. Joaquim ouvindo bem? Então vamos lá, meu amigo, vamos em frente aqui. Satisfação, nós estamos, pelo que eu entendo aqui, com 18 colegas do FONAGE com a gente, e vamos conversar um pouquinho a respeito dos nossos temas. E deixa eu adiantar uma curiosidade aqui. Hoje eu procurei verificar o que é que a gente tinha de mais antigo e de mais novo, de mudança na nossa lei central, aí, na Lei 9.099. E, curiosamente, a mudança concreta, a primeira mudança na nossa lei, nessa jornada do FONAGE, foi aquela questão de excluir a justiça militar, de questões relacionadas ao GCRIM. Aquilo não nos atingiu diretamente. Mas a primeira alteração concreta, Joaquim, foi numa parte com a qual você sempre lidou muito, e foi graças às suas mãos aí que nós chegamos nessa mudança também. Me lembro que já na época, a quase totalidade dos colegas que hoje né, nós chamamos de mais antigos, já estavam com a gente. Foi a mudança no 69, parágrafo único. Me lembro que o Joaquim fez contato na ocasião com a Jandira Fegali, salvo engano aqui do nome, e não por qualquer vínculo ideológico, mas porque era uma bandeira de movimentos aí, relacionados à proteção da mulher. E alguns anos antes, ou seja, em 2002, 4 anos antes da Lei Maria da Penha, nós tivemos aquela alteração na Lei dos Juizados, por intercessão do FONAGE, para que integrasse a nossa lei a possibilidade do juiz afastar o agressor do lar conjugal. E eu acho que aquilo, pelo êxito, pela rapidez, graças aos seus contatos, enfim, e a importância da matéria, eu acho que aquilo acabou encorajando o FONAGE a partir para esse campo de colaboração legislativa. E hoje, vendo aqui, me lembrei e caímos exatamente numa atividade sua, além da atividade relacionada às drogas e tantos outros trabalhos, que acabaram dando esse impulso inicial, essa formatação que o FONAGE tem hoje. Pois é, Ricardo. Bom, boa noite a todos. Eu fiz questão de vir com essa roupa aqui, vou baixar um pouquinho para olhar, em homenagem aos nossos colegas manauaras, que estão vivendo uma situação muito difícil, né? O povo da Amazonas está sofrendo muito nessa crise toda. E para lembrar esse FONAGE maravilhoso que a gente teve lá, o 22º FONAGE, lá em 2008, salvo engano, né? E essa nossa caminhada vem de bem antes, né? Nós estamos nisso desde o início, e o que faz curioso o FONAGE, né? E ele até, em virtude disso, ele plasmou todos esses encontros de juízes que existem. Hoje diz FONAMEC, FONAJUC, FONAVID, FONATUDO, tudo semente do FONAGE, né? E, por incrível que pareça, muitos de nós participamos da criação desses outros fóruns, né? Quando se criou o FONAJUC, o FONAMEC, né? Estavam lá pessoas do FONAGE, né, que levaram a nossa experiência. E o que veio de interessante com os juizados, eu estava hoje fazendo uma retrospectiva, né? Me deu até um momento de saudade de Banzo existencial, passei muitas fotos dos nossos encontros aí para os colegas, né? O que tem de maravilhoso nesses nossos encontros é que a gente tomou ciência pela primeira vez que jurisprudência se faz no primeiro grau. É ali que nasce a jurisprudência, não é no Tribunal Superior. O Tribunal Superior ela se consolida, ou seja, já é velha. A novidade, a inovação vem do primeiro grau. E quando veio do primeiro grau, foi o juizado especial, muito criticado pelo movimento de defesa das mulheres, né? E você lembra bem aquela mudança que surgiu a partir do enunciado do FONAGE, que dizia que, em casos de violência doméstica, o juiz do juizado poderia editar medidas cautelares, dentro do princípio da universalidade da jurisdição do juizado. Foi a partir disso que nasceu a reforma legislativa, que acrescentou na Lei 90/99 a possibilidade de o juizado criminal antecipar tutelas em defesa da mulher, que era a nossa competência originária e a nossa competência maior. Era a violência doméstica contra a mulher. E foi nesse caminhar que nós, todos juízes do juizado, participamos ativamente da própria elaboração do anteprojeto de lei
resultou na lei Maria da Penha, né? Que lá na Secretaria das Mulheres, antigamente, depois virou Ministério de Defesa das Mulheres, hoje foi reduzida a uma pasta menor dentro da Secretaria da ministra Damares, né? Mas foi ali dentro que nós, juízes do juizado, fomos lá discutir, dizer assim, olha, a questão é séria, a questão precisa ser tratada, a questão precisa ser enfrentada, ela está se tornando pela primeira vez visível aos olhos do judiciário por causa do juizado, foi o juizado que abriu esta porta, né? E é óbvio que o reclamo de defesa da mulher era muito maior do que nós poderíamos satisfazer dentro do juizado, né? Então nós conseguimos tirar o véu da impunidade e a lei cresceu, a lei se tornou o que ela é hoje, e hoje é um segmento autônomo da justiça e importantíssimo, né? Inegavelmente é importantíssimo, mas que a origem, né, o núcleo inicial está lá no juizado, né? Na lei de drogas aconteceu a mesma coisa, né? O juizado começou a dizer, olha, usuário de drogas não é bandido, usuário de drogas não precisa de punição através da cadeia, o usuário de drogas precisa de atenção, e atenção total, né? Essa atenção total só pode ser dada no juizado, né? E isso se tornou depois uma inovação legislativa, na 11343, né? A lei de drogas atual contempla diversos institutos que nós ajudamos a instalar no juizado, né? Ou seja, é a justiça de primeiro grau criando a jurisprudência e criando do nada, né? É muito mais difícil do que consolidar a jurisprudência. E é muito Ricardo lembra bem, né? O nosso início... Hoje eu pedi a Maria do Carmo, o Eric, fizeram, há pouquinho tempo atrás, uma linha do tempo dos juizados especiais, e foi a partir dessa linha do tempo, desse trabalho maravilhoso aí que devemos a ambos, sobretudo a Maria do Carmo, através dessa linha do tempo é que a gente vai percebendo aqui o que nos encorajou. E realmente, quando vi essa primeira alteração efetiva em 2002, que basicamente introduziu o que depois veio a ser talvez uma das medidas mais importantes da Lei Maria da Penha, como forma realmente de proteção à mulher, essa questão para quem chegou agora, os colegas chegaram agora um pouquinho depois, quando o FONAGE começa com um enunciado sobre a possibilidade do juiz do GCRIM afastar o agressor do lar conjugal, e aí vem o legislador, pelas mãos do FONAGE, insere esse parágrafo único no artigo 99, no artigo 69, aliás, altera a redação, dispondo a respeito do tema para depois vir a Lei Maria da Penha e consolidar isso num âmbito mais amplo. E o Joaquim bem coloca aqui essa questão das drogas, o usuário passando a ser tratado efetivamente como um doente e não como um bandido. E isso vai ganhando corpo, e menciono que isso tudo encorajou os fonagianos a serem o que são hoje. Acho que um dos pouquíssimos fóruns do país, Joaquim bem comentou, o FONAGE ele acabou sendo a semente do FONAVID, do FONAJUC, do FONAMEC, colegas que sempre fazem contato quando estão construindo esses fóruns. O FONAGE, sem qualquer colaboração financeira de ninguém, de nenhuma instituição, de nenhuma pessoa, ele realizou recentemente, em Foz do Iguaçu, seu 46º encontro, ou seja, nós estamos nisso há mais de 20 anos, e hoje ainda colocava no grupo do FOGESP, aqui o nosso Fórum do Juizado de São Paulo, os colegas começaram a implementar as audiências de conciliação à distância, já abrindo o caminho para a implementação dessa novidade agora de abril de 2020, que o Cláudio até mencionou, sessões virtuais, tudo realmente muito rico. E reitero, o FONAGE, o que o Joaquim bem falou, ele construiu a jurisprudência, a ponto de nossos enunciados incomodarem tanto, que agora, recentemente, na gestão do Aiston, a Aiston teve que responder a uma reclamação pelo FONAGE, junto ao CNJ, porque queriam que alterássemos enunciados, como se o enunciado tivesse força vinculante. Não tem, o enunciado tem uma força moral, e o CNJ, naturalmente, arquivou esse expediente. É muito interessante esse início que deu impulso, que nos encorajou pelo fato de realmente termos êxito nessas empreitadas.
se eu não me engano, esse enunciado que você se referiu do agressor foi no primeiro encontro de Brasília que a gente fez. Deve ser quinto ou sexto FONAGE, né? E nós saímos do encontro e fomos direto ao Congresso, né? Para entregar a proposta de alteração legislativa. É claro que era uma resposta muito pequena ainda, tanto que houve a mudança da Lei Maria da Penha, né? Mas era a resposta possível na época. Nós construímos, praticamente do nada, um sistema que hoje está aí, né? E um sistema que hoje ele consegue contaminar todos os outros sistemas, né? A ponto de a gente ser citado em inúmeros acordos do STJ, do STF, né? E eu me lembro bem que eu fui no Rio de Janeiro, teve 3 juízes que foram os 3 primeiros juízes voluntários de juizado, titulares de juizado. A Cristina Gaulia, nossa querida colega, que trabalha muito na justiça itinerante até hoje, é coordenadora da justiça itinerante, é desembargadora. Eu, como primeiro juiz criminal, e Marcela Nathalie, que é o primeiro juiz de São Gonçalo, instalou o juizado de São Gonçalo. Nós fomos os 3 primeiros voluntários na época que ninguém queria ser titular de juizado, né? E o que nos encantou no juizado, né? Eu me lembro que eu cheguei de uma eleição, tinha feito a eleição na Baixada Fluminense, né? E encontrei na minha mesa um ofício do corregedor me mandando instalar o juizado. E não sabia nada como é que eu vou instalar um juizado criminal, ainda mais criminal. Juizado civil, a gente tinha o juizado de pequenas causas para tentar dar um caminho para a gente, né? Juizado criminal não tinha nada. E eu fui à corregedoria com aquele ofício, encontrei lá Cristina Gaulia, que era auxiliar do corregedor, e Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ, que também era auxiliar do corregedor na época. E perguntei para eles, vem cá, qual é o meu ponto de partida? Né? E os dois me responderam o seguinte, não tem. Você vai construir tudo do zero. Isso me encantou desde o início e isso me cativou para o juizado até hoje. Né? Até hoje eu sou fã do juizado por causa disso. A gente construiu do zero. Né? E foi graças à ajuda enorme de todos os colegas, que acho que estavam todos na mesma situação que eu naquela época, estávamos todos construindo do zero um sistema, né? Nós nos encontramos primeiro em Natal, não é isso? Depois no Paraná, em Curitiba, o encontro com o Bacelar, né? E depois no Rio, e de lá nós fomos para o Amapá. Né? Para os colegas depois do quarto o trabalho começa em 1997, não é? Graças ao Central do Rio Grande do Norte, e esse trabalho vai se desenvolvendo. Joaquim, você citou uma questão muito interessante a respeito da justiça itinerante. Para quem atuou na justiça itinerante, e sei que haverá um evento no Rio, que tivemos que adiar agora em razão do problema da Covid, mas deve ser realizado em novembro, tratando da justiça itinerante. Há um trabalho de um desembargador aposentado do Rio de Janeiro, um trabalho de 1971, no qual ele tratava justamente do problema da ausência do juiz de paz. Quando se falava em juiz de paz, ainda fazendo constituição, antes da lei complementar da magistratura, da lei complementar 35 de 79. Ele falava da nocividade dessa ausência, da omissão do Estado, quando pessoas inidôneas iam começando a cuidar da comunidade. E eu tenho a impressão que ali esse desembargador, que é Miranda, eu não vou me lembrar o sobrenome. Miranda Rosa. Miranda Rosa. Desembargador Miranda Rosa. Naquela ocasião, ele talvez tenha identificado ali a semente do Comando Vermelho, do que hoje é o PCC, e de outros institutos que simplesmente se aproveitaram da ausência do Estado. E graças ao FONAGE também, graças a essa luta conjunta de todos, a questão da justiça itinerante, embora hoje deixada um pouco de lado, ela acabou sendo constitucionalizada. A emenda constitucional 45, além de criar a Infam, criar a CNJ, ela insere o parágrafo 7º no artigo 125 da Constituição Federal, instituindo a justiça itinerante de maneira também não facultativa, de maneira impositiva. Temos alguns trabalhos sendo realizados aí Brasil afora até hoje, e o que percebemos, esse problema que estamos vendo, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal. Nós estamos no momento em que se está admitindo já as nossas sessões de conciliação virtuais. Isso, claro, como Manuel Aureliano alertou no nosso grupo, isso vai demandar toda uma evolução que os colegas que estão à frente do juizado começam a construir
Ontem tivemos uma notícia de experiência riquíssima em Catanduva, aqui em São Paulo, outras experiências pelo interior aqui do estado, mas nós temos uma parcela da nossa população que simplesmente, por razões históricas, não tem nenhum tipo de acesso a meio de informática, por vezes não tem acesso, como nós vimos com o Jone em Rondônia, com a Sueli no Amapá, não tem sequer acesso à rede de internet ou à rede de telefonia, que seja, e a justiça itinerante continuou se mostrando muito importante. Não se falava de justiça itinerante antes do FONAGE, não se falava de multirões de conciliação nessa extensão antes dos trabalhos dos colegas do juizado. Joaquim mencionou uma coisa importantíssima. Se construiu a jurisprudência a partir dos enunciados, repetindo, né? Enunciados que são meras orientações, apesar de toda a revolta que eles causam em alguns, com fóruns que são abertos. Os colegas que ainda não tiveram oportunidade de participar, temos colegas aqui mais novos, outros, claro, a maioria já participou dos FONAGES. O FONAGE permite que os advogados tenham a palavra, inclusive nas nossas sessões plenárias. Eles têm a palavra, os membros do Ministério Público têm a palavra. Claro, é um fórum de juízes, quem vota, os enunciados são os juízes, mas há um diálogo muito franco e muito aberto, também raro em diversas outras situações. Fica esse registro também. Ricardo, é bom lembrar que essa própria emenda, ela vem com quase que a provocação do FONAGE, né? Era o trabalho muito de Sueli, lá no Ponta Norte, né, Cristina Gauli aqui no Rio de Janeiro, etc., que começou a bater a porta da política institucional e dizer assim, olha, precisa ser atendido, né? O Miranda Rosa, que você lembrou, ele é daquela geração, ele é até um pouco mais antigo, né? Mas é mais ou menos contemporâneo de Kazuo Watanabe, são fonagianos Avan-Laleto, né? Eles são os nossos antepassados bons, né, nos inspiraram. Era um homem maravilhoso, um sociólogo, né, além de ser desembargador, ele era sociólogo, e escreveu muitos livros de sociologia. Né, fez pesquisas aqui sobre acesso à justiça, né, era uma pessoa iluminada. Joaquim, e o que a gente viu... A ideia do todo artista tem que ir aonde o povo está, o desembargador Tiago Ribas, a Tereza Gaulha, sobretudo, com essa bandeira, a Sueli com essa bandeira. A gente lembra que esses momentos realmente históricos, eles estão se repetindo a partir dessa questão que estamos introduzindo aqui, os critérios informatizados realmente para a realização das nossas audiências e com uma força que outros sistemas não têm. O CPC, ele traz audiência virtual, a lei da mediação traz audiência virtual, mas não tem uma questão que nós temos. Eu falo nisso porque hoje nós podemos estar junto a essas comunidades, que o professor Miranda Rosa, já naquela ocasião, década de 70, tinha percepção. Nós não precisamos sequer estar fisicamente. Quando possível, devemos estar fisicamente, mas não precisamos. Com a parceria de escolas, nós podemos ter totens de atendimento, onde essas pessoas podem realmente ter um acesso virtual ao nosso sistema, trazendo essa raiz do professor Kazuo, do professor Miranda, de tantos outros, os Sejusques hoje, aí, a Valéria sempre à frente das inovações, agregar o nosso trabalho com os Sejusques, a Janice está fazendo um trabalho maravilhoso em relação a isso, mas a lembrança da Tereza Gaula realmente é muito rica, e também dos nossos ministros, o ministro Saldanha, fonagiano de Caixinha, o nosso ministro Salomão, desde o início na Batalha dos Dados, e o ministro Buzzi, à frente, gente, até hoje, aí, passo a passo, não é? Mas o que foi muito engraçado nessa caminhada é que o juizado levou a gente a destruir a porção de ideias preconcebidas que nós tínhamos. Por exemplo, a gente pensava que uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, em que você abria um juizado em cada esquina, em cada faculdade, você teria condições de atender a demanda. Né? Nós atendemos muita demanda reprimida. Né? Nós abrimos, em cada faculdade você tinha um posto avançado de juizado. Né? Só que isso não bastava. Né? O que a gente foi ver, e tinha aqui do lado da gente, né? O Rio de Janeiro, pela sua própria topografia, você tem o IPTU mais caro do município, que é São Conrado,
com a maior favela do país, que é a Rocinha, né? Onde você tem IDH inferior aos países mais pobres da África, né? Onde você tem um alto índice de tuberculose, né? Então você tem ao lado, e o morador lá do alto do Laboriú, na Rocinha, né, não descia para ir no posto de juizado que tinha na faculdade, na porta embaixo, na faculdade, que ficava ali a menos de 1 quilômetro da entrada da favela, né? Não ia, e por quê que não ia? Primeiro, porque ele não era cidadão, ele não tinha registro, né? Um dos trabalhos de justiça itinerante mais bonitos que foi feito pelo Brasil afora, né, o Eric fez isso até com populações indígenas, era dar visibilidade a essa população que não existia, não era nem número do IBGE, né? E não eram poucos casos, eram muitos, uma população muito grande. Então, ele pode até ter o celular pré-pago dele, né, em que ele acessa pelo Wi-Fi onde ele encosta em algum lugar, mas aquele celular muitas das vezes não é nem dele, não tem nem como ele trabalha com o WhatsApp de outra pessoa, porque ele não tem nome, não tem CPF, não tem nada, não consegue se registrar, não consegue receber o WhatsApp, né? Ele tem acesso ao mundo digital, né, por encosto, mas ele precisa do atendimento lá, precisa estar na ponta, né? Precisa ter aberto o Sejusc para ele entrar, e precisa o justiça itinerante subir na favela, precisa o justiça itinerante ir no lixão de Duque de Caxias, né? A gente tem um posto aqui que a Cristina Gaula implantou dentro do lixão, da favela do lixão. Aquela que aparecia em novela da Globo, com os catadores de lixo ali, né? É a realidade, e o juiz vai lá fazer audiência. Né? Na verdade, a princípio seria um juiz de juizado, mas que acaba quase que com uma jurisdição universal. Ele acaba tratando de tudo. E, né? Esse momento que nós estamos vivendo, que deve levar, infelizmente, a um grande problema econômico, já estamos vivenciando isso, nós temos visto hoje a ciência médica, com todo o destaque pela dependência e pelo respeito que nós temos por ela. Nós estamos vendo aqui a ciência das finanças atuando fortemente, tentando construir metodologias que nos faça aqui desviar de uma crise ainda maior, mas já percebemos, em São Paulo, nós já temos 2.800 julgados a respeito da Covid, fundados na Covid, seja do sistema comum, da parte criminal, parte tributária, parte civil, questão de locação. A ciência jurídica, dentro da sua maior pureza realmente de solução de conflitos e especialidade dos juizados, ela virá com grande força daqui para frente, porque isso vai deixar um rastro de problemas que terão que ser solucionados. Tem um trabalho recente encabeçado pela Valéria, que inclusive propõe uma simplificação dos critérios de treinamento de conciliadores, critério pé no chão, fazendo com que o mediador tenha um treinamento do tamanho que a resolução 125 do CNJ impõe, pela complexidade das causas que enfrentam, e que os conciliadores, e sobretudo os conciliadores estudantes, tenham um treinamento muito mais objetivo, porque nós vamos precisar de um exército de pessoas para realmente acolher esse público, que vai desde o público do lixão, que ficou sem recursos porque trabalhava com reciclagem, até as categorias aí, as classes mais abonadas, que ficaram sem os valores das suas locações, e sabemos que muitos aposentados vivem de locações. Então, entraremos nisso com muita força, com muito dinamismo, e acredito que essa junção da experiência da justiça itinerante com as sessões virtuais de conciliação, desde que isso seja bem conduzido, trará realmente um alento, um carinho, um acolhimento do nosso povo. Ricardo, você está com toda a razão. Eu sei que você, assim como eu, é antes de tudo juiz juizado até hoje. Embora estejamos desembargador, nós somos juiz juizado. Na alma, lá no fundo, no âmago do meu ser, ainda somos. Né? E nós sabemos que a justiça tradicional não vai dar conta de resolver isso. Né? Esse tipo de demanda pós-Covid vai ter que ser tratado com espírito de juizado. Né? Com o espírito da conciliação. É dizer para o credor, olha, credor, você tem toda a razão, você tem todo o direito de ser ressarcido. Só que o seu devedor não tem como ressarcir. O que a gente consegue fazer que seja bom para os dois? Isso é possível dentro do espírito do juizado. Né? Você imagina se chegar na Câmara para se julgar
o processo da pessoa que estava com a passagem em férias comprada para a Disney, na CVC, né? Ela e mais 300 mil, né? E você vai ter que julgar o quê? Realmente, ele vai ter que devolver, né? Ou então você vai dizer, caso fortuito, lá o que seja, não tem que devolver, mas a solução você vai ter que dar, né? E uma solução que não vai ser factível. Certamente a sua execução vai ser uma execução muito penosa. Por quê? Se todo mundo for obrigado a ressarcir, se a CBC for obrigada a ressarcir todo mundo de plano, ela vai quebrar, não vai ressarcir ninguém. E, Joaquim, né? nós Por outro lado, com tantas questões que já existe um vade-mecum das questões que envolvem o Covid-19, de tantas normas que já foram editadas, algumas já revogadas, superadas. Vamos estar sempre postando isso nos nossos grupos de juizado. Temos aí advogados com a gente, pessoas com grande experiência, Cláudio Xavier e tantos outros colegas, para que possamos realmente caminhar juntos, inclusive com a advocacia. Nós vamos sim, nós vamos ter a primeira consideração que a gente vai fazer entre os advogados das partes. Né? Vai dizer para eles assim, olha, meu filho, ninguém vai ganhar. Né? A realidade é essa. Pós-Covid, todos vão perder. Vamos tentar perder o menos possível para todo mundo. Né? Sim, como forma de pacificação social. Nós estamos num momento muito diferenciado e esse pé no chão, são poucos, Joaquim, nós sabemos disso, os colegas, que têm contato direto com as partes. Eu me lembro isso na Justiça Federal, antes do Juizado Federal. Quando foi inaugurado o Juizado Federal de São Paulo, fizeram a inauguração no Salão Nobre do TRF3 e pegaram as pessoas da fila para lotar um salão de veludo, um salão enorme. E você via aquelas pessoas humildes e os próprios juízes, enfim, foi uma choradeira geral dos juízes, dos desembargadores, das pessoas que estavam lá, porque foi quase que um primeiro contato. Quem tem hoje um pé no chão aqui, capaz de encontrar soluções, saídas aí honrosas para todas as partes, são os colegas dos juizados. Eles estão realmente num momento aí de linha de frente muito grande. Eu tenho visto pelas preocupações, poxa, como é que eu intimo alguém no momento desse para uma audiência? Eu posso usar o telefone? Melhor não intimar quem não tem advogado, mas aí eu paraliso aquele processo. Então, pelo grau das preocupações com o próximo, isso realmente vai ser outra lição que vai sair a partir dos juízes dos juizados especiais. Nós tivemos que fazer aqui, vou te dar um exemplo aqui concreto da área criminal, quer dizer, área criminal, área infracional. Né? A Defensoria Pública entrou com vários habeas corpus para impedir o juiz da infância de fazer audiência por videoconferência com o menor, né? Com o adolescente em conflito com a lei. E alguns habeas corpus caíram comigo. E o meu despacho teve que ser um só. Vem cá, chama o defensor público e pergunta para ele o que é melhor, fazer o que é possível ou não fazer nada. Né? Então, qualquer meio de comunicação tem que ser utilizado, tem que ser explorado ao máximo possível. Né? Hoje já a Defensoria Pública mudou de postura e já está aceitando fazer essas audiências de videoconferência porque verificou que é isso ou nada. Né? Então, se você intima pelo Zap, você intima, faz audiência fazendo videoconferência por WhatsApp ou por Teams ou lá o instrumento que seja de informática, né? Desde que você consiga reunir as partes numa sala de bate-papo virtual, você está cumprindo os princípios do juizado, está cumprindo o princípio de jurisdição. Joaquim, você não está negando jurisdição. Muito rico disso que você está falando. O Conselho Federal de Psicologia, a partir de 2005, começou a autorizar, de maneira ainda precária, as terapias via internet, mas tudo com muita cautela. Apenas em 2018, 13 anos depois, é que eles perceberam, até com base em estudos da Universidade de Leipzig, que, no fim, a terapia via internet estava surtindo mais efeito, talvez pela segurança da parte, no seu próprio meio, no seu ambiente, do que as terapias presenciais. Isso nos encoraja, os colegas que estão com receio, é um receio muito interessante, falando, não, a gente precisa estar perto das pessoas, sim. Agora, como é que se está perto do íntimo de uma pessoa? Será que o contato presencial com alguém que você nunca viu na vida te abre para realmente expor o seu problema e tentar solucioná-lo, ainda que seja um problema patrimonial? Ou será que esse contato virtual ele acaba se mostrando um pouco menos constrangedor para essas pessoas que não vivem o dia a dia forense? Então,
São experiências que eu coloco aqui para os colegas, essa da terapia por internet, essa resolução de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, para os colegas não terem esse temor de que vai gerar um distanciamento. Pode ser, o resultado pode ser diverso desse que se aparenta como sendo óbvio, pode ser de aproximação. E, Ricardo, e nada impede do juiz que estiver com a live na mão, né, notar que naquele caso não dá para prosseguir. Dizer assim, olha, vamos resolver parcialmente a coisa, estabelecer tais regras e vamos seguir. Depois que passar a pandemia, a gente se encontra de novo. Né? Uma atitude acolhedora dessa do juiz pode ser determinante para o sucesso de uma audiência futura. Ou até das partes voltarem para o meio virtual e dizer assim, olha, nós estamos preparados agora para discutir isso virtualmente. E eu queria acrescentar uma coisa que estou vendo nos comentários, né, entrou aqui a Janete, nossa querida colega, né, a vantagem é o seguinte, nós clássicos do juizado, hoje estamos no tribunal, então estamos contaminando o contágio positivo, né, não é o do Covid, é o contágio positivo, nós estamos contaminando os tribunais com nossa filosofia. E a Janete está colocando aqui que ela vai fazer agora, em pouco tempo, daqui a pouco tempo, uma conciliação com 300 pais de alunos, com escolas. Né? É uma situação que vai cair no colo da gente. Né? A escola precisa ficar do mínimo para se manter viva, né? Para se manter o aluguel que ela paga, o mínimo dos funcionários que ela vai ter que pagar, né? E os pais não podem pagar por um serviço que não estão tendo. Né? Até porque muitos dos pais também estão com dificuldade financeira. Isso você só resolve na conciliação. Isso você só resolve dentro do espírito do juizado. Janete, olha, parabéns. Eu não posso botar um like aqui porque eu não sei botar. Senão eu botava o like para você. É isso aí. E Janete é uma guerreira daquelas que também construiu o sistema do início. Né? Também construiu o sistema indo batendo em porta de faculdade, quando a gente não tinha papel para trabalhar, né? Quando não tinha conciliador, não tinha nada, a gente ia atrás do aluno. Né? Que também estava querendo aprender como a gente queria aprender. Né? E o que a gente dava para o aluno em troco do trabalho, quase que gratuito dele? Ensinamento. É tudo que a gente podia dar. Então nós nos tornamos professores de uma geração toda de advogados que está aí militando, né? Inclusive, o tratamento das universidades, eu acho que é o momento de uma reaproximação, porque as próprias universidades vão estar passando, como o Joaquim destacou aí, por muitas dificuldades, porque a ideia não era que eles funcionassem aí realmente como um motor do sistema dos juizados, mas sim que esses alunos conhecessem uma realidade, a realidade das partes, inclusive, já sob a ótica do próprio conciliador, do próprio magistrado, muitas vezes, que passaram a presidir aí audiências e audiências. Hoje nós temos colegas ingressando na magistratura que já realizaram 500, 1000 audiências de conciliação enquanto eram conciliadores. E vem com uma postura diferenciada por conhecer essa realidade das partes. Essa experiência da Janete com as universidades foi a experiência que nos inspirou em São Paulo a termos aí inúmeros anexos e alguns equívocos que os tribunais, por vezes, cometem de atribuir muitas funções para esses anexos, exigir demais e, de certa forma, matar a galinha dos ovos de ouro, porque ela estava lá para ajudar, para fazer um treinamento, para que esses alunos fossem orientados e não para carregar o piano nas costas. Mas há hoje uma conscientização maior disso e dessa necessidade de agregarmos forças. Fica uma outra observação aqui. Nós tivemos casos interessantes com a vigência do novo CPC, e me lembro aqui do Baldo, do Gustavo, e muita combatividade em relação a essas discussões da extensão do novo CPC no sistema dos juizados. E daqui também decorreu um fator curioso nessa nossa história, que foi o seguinte: o FONAGE editou os enunciados 161 e 165. Enunciado 161 falando, olha, se aplica no sistema dos juizados aquilo que o CPC explicitamente determinou que se aplicasse, e ainda aquilo que for compatível com os critérios dos juizados especiais. E o enunciado 165 foi o que trouxe a contagem dos prazos em dias corridos, e não em dias úteis, porque não havia nenhuma previsão expressa no CPC, e porque entendemos que aquilo era incompatível com os critérios do sistema. E acho que a partir disso, em que pese a mudança que foi feita na própria lei dos juizados em 2018, para estipular, olha, o prazo tem que ser contado em dias úteis, eu vejo essa como uma das maiores vitórias do sistema dos juizados por uma razão.
tudo que defendíamos é que não se aplicaria o CPC diretamente no sistema dos juizados, porque tínhamos medo de que mudanças burocráticas viessem a contaminar um sistema que nasceu para ser simples, nasceu para ser célere. E, a partir do momento em que o legislador reconhece a necessidade de alterar a Lei 9.099 e inserir na Lei 9.099 uma disposição falando, olha, aqui também o prazo é contado em dias úteis, ele acaba por reconhecer que, sim, existe uma autonomia, tanto que não houve uma transferência direta das previsões do CPC para as leis dos juizados, ainda que trabalhássemos com o diálogo das fontes, porque aquela fonte, o CPC, ela não era compatível com os critérios do nosso sistema. Então, não, e ele acaba dizendo para a gente, olha, o enunciado estava certo. Exatamente. Sobretudo um meio. Está dizendo, ué, o enunciado está certo. Eu sou legislador, eu posso mudar a lei. Vou mudar a lei, mas o enunciado de vocês estava certo. E sem nenhum problema com as mudanças. Inclusive, nos questionaram sobre essa questão das audiências virtuais, se havia manifestação do FONAGE. E nós esclarecemos que sim, tanto pelo FONAGE quanto pela AMB, nós fomos consultados e entendemos por bem que não deveríamos nos opor à mudança, ainda que essa redação venha a exigir agora, por meio de nós, intérpretes, um aprimoramento, que ela traria, sim, uma vantagem para o sistema, um avanço para o sistema, e reitero, sobretudo pelo fato de que no nosso sistema, uma ausência injustificada, e aí vai sempre do bom senso, que é peculiar aos colegas do juizado, uma ausência injustificada pode levar à extinção do processo se a ausência for do autor e pode levar aí ao reconhecimento da veracidade dos fatos se a ausência for do réu. Ausência injustificada. Se a pessoa justificar e falar, eu não tenho meios para estar numa sessão, uma justificativa por óbvio razoável, a audiência será física no momento oportuno e no momento possível. Sim, o juizado é, antes de tudo, inovador, né? Então, eu acho que jamais o juizado ficaria atrás dessa inovação. A gente sempre aceitou todos os meios de comunicação, a gente sempre aceitou a informalidade, né? Por que não aceitar, nesses tempos em que não pode haver movimentação social, né? Movimentação na rua, né? Por que não aceitar que as pessoas venham à justiça por qualquer meio, né? O juizado está aberto, né? Nunca teve fechado. E está mencionando o sucesso desses anexos no Piauí. E eu vejo aqui, Joaquim, perdão pela interrupção, que o Sérgio está aí com a gente também, o Sérgio de Campinas, que conseguiu transferir uma enorme quantidade de recursos financeiros para entidades, sobretudo, me parece, para a Unicamp, que está aí nos ajudando no combate à Covid. Fica apenas o registro que eu vejo passando aqui, Joaquim, me desculpe. Eu vi o comentário do Sérgio aqui também, eu ia falar. É um guerreiro e ele conseguiu, no juizado, que eu acho que hoje em dia deve ser o maior juizado do país, juizado criminal do país, né? Ele conseguiu fazer um trabalho maravilhoso, né? Está fazendo um trabalho maravilhoso e acredito que ele vai ser um dos pontas de lança para resolver virtualmente também essa demanda que ele tem de juizado criminal. Eu imagino um juizado criminal como o dele hoje ficar parado 2 meses, é impossível, né? Ele vai ter que se adaptar e vai ter que usar da reserva do possível. O que é possível fazer hoje em dia? Né? Sem violar direito de ninguém. Se eu não consigo contactar o autor do fato, se eu não consigo contactar a vítima, o processo fica parado. Vai ser um. Né? Se eu conseguir contactar em 20 processos e parar 3, né, eu resolvi uma grande parte da demanda. Então eu tenho que fazer isso. Né? Claro que eu vou preservar, claro que eu vou retirar efeitos de revelia, né, comprovado a posteriori que não conseguiu, que o contato não foi idôneo, né? Aquele zap que eu tinha do autor do fato, o zap que eu tinha do demandado no cível, né, não era mais dele, a conta foi cancelada porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Né? É claro que, comprovado isso, né, e aí o princípio de informalidade do juizado vai me permitir, eu rasgo todo o processo, rasgo virtualmente, né, vamos dizer assim, todo o processo que aconteceu e retomo do ponto que parou. Né? Então não há prejuízo. O prejuízo é não tentar. O prejuízo é não tentar agora.
O lado positivo do CPC, do diálogo das fontes, a gente sempre relembra. O artigo 8º do CPC, ele é um dispositivo que vem com toda a essência dos juizados especiais, é um dispositivo pós-positivista, da junção desses princípios que você está mencionando, sobretudo o princípio da razoabilidade, com as normas legais, quando ele estabelece de maneira muito semelhante ao artigo 6º da nossa Lei 9.099, que o juiz deve observar nos seus julgados a razoabilidade, deve observar a dignidade da pessoa humana. O artigo 489, parágrafo 2º, também traz uma grande liberdade para o juiz e, pelo diálogo das fontes, estamos aplicando isso no sistema dos juizados. O Eric postou no nosso FONAGE de Gestão recentemente, parece que foi hoje de manhã, um pedido já da OAB para que o FONAGE oriente os juízes. E, claro, a OAB tem a sua posição inicial a respeito, imagino que vai ser uma posição aprimorada, amadurecida, no sentido de que as audiências de conciliação virtuais somente seriam realizadas depois da concordância das partes, e não é isso que a lei dos juizados nos traz. Ela realmente adotou isso como uma sistemática. A exceção vai ser a manifestação das partes esclarecendo que, por alguma razão, não tem condições de participar daquela audiência, uma justificativa aceitável. Mas a ideia é que a regra possa, sim, conforme as circunstâncias, ser das audiências virtuais. Então, é um tema interessante aí para o nosso próximo FONAGE de Goiás, também adiado, não é até que a gente tenha aí um momento oportuno para nos reunirmos pessoalmente, mas vem dentro disso que você está colocando do bom senso. Nós não vamos simplesmente decretar revelia porque o cidadão não estava presente, se ele estava sem celular por razões justificáveis, razões econômicas, razões técnicas. Isso vai muito à razoabilidade. A Valéria postou aqui o período de união e inovação. Precisamos nos reinventar para ajudar o jurisdicionado. É isso aí. Né? Nesse momento, eu vejo o juizado como local de realizar audiência. Né? Eu não consigo conceber, nesse momento, julgamento antecipado de lide, julgamento em papel, julgamento formal apenas com as alegações das partes. O juizado tem que ser local de encontro das pessoas. As pessoas estão carentes de se encontrar. Né? Então, a gente tem que focar e tem que privilegiar, por todas as maneiras possíveis, realizar um número maior de audiências, de conciliações, nos esforçando para que isso dê certo. Né? Aí vai estar a saída para as demandas durante o Covid e pós-Covid. Né? Julgar processo é muito fácil. Querida presidente, né? Que também incentivou muito para que realizássemos essa live, ela está comentando a questão do CPC. Realmente, talvez a advocacia mais tradicional, e a gente sabe que as lideranças da OAB muitas vezes vêm da advocacia ainda mais tradicional, ou como você delicadamente disse, os clássicos como nós, não é? Ou jurássicos, como já foi dito, em ocasiões... Fósseis! Na verdade, esse nosso enunciado 61, no qual falávamos há pouco, ele realmente traz a medida certa. Nós aceitamos aqui diversas regras do CPC quando são compatíveis pelo diálogo das fontes com os critérios do artigo 2º, com os nossos princípios dos juizados especiais. Agora, a partir do momento em que temos essa inovação, sem nenhuma exigência de prévia autorização das partes, nós vamos ter que realmente caminhar junto com os advogados para demonstrar que essa inovação é positiva, ela não precisa ser regra, ela não precisa ser exceção, mas quando se estabelecer uma audiência à distância, não há que se pedir aqui nenhuma autorização das partes, porque o legislador não trouxe essa exigência, ao contrário do que fez na lei de mediação, quando fala que até para se dispensar a audiência precisa da concordância de todos, ou do CPC, que estabelece uma pena ínfima para aquele que não comparece a uma audiência, mas não estabelece aí nenhum dos efeitos da revelia. Nosso sistema é diferente e realmente dependerá aí do braço forte dos colegas dos juizados, da compreensão dos advogados, a partir do amadurecimento da lei, para que a gente possa realmente estabelecer essas audiências, como a Janete está colocando, o Cláudio Xavier está colocando aqui para nós, com desapego, não é? Quem traz aqui... Eu gostei do desapego do CPC. E do CPP. Não esqueçam da gente aqui do crime, não. Perfeito, perfeito. Na verdade, a gente tem que ter apego à população. Né? A gente está aí para servir a população. E o que a gente pode melhor fazer é tentar
ouvir a população, né? Não é, através de uma sentença bonita de 10 laudas, citando jurisprudência alemã, Corte Constitucional da Corte de Cassação da França, etc., que demonstra eruditismo, né? Que a gente vai resolver alguma coisa. Né? A gente vai resolver com uma sentença telegráfica, uma sentença de preferência de homologação de um acordo bem feito. Né? A gente vai resolver ouvindo as partes. Né? Até para entender o que elas querem, o que elas precisam realmente. Né? Que pode estar lá no pedido, dano moral, lucro cessante, etc. E o que você quer? Não, eu quero o seguinte, só que ele me dê uma passagem para daqui a um ano. Ah, era isso que você queria? Olha, voadora, você consegue dar passagem daqui a um ano? Consigo. Está feito o acordo. Está prestada a jurisdição. Com muito mais eficiência do que se eu fizesse uma sentença com citação dos princípios do direito português do consumidor. Né? Quem tem a impressão aqui que nós vamos ter dois caminhos possíveis a partir do encerramento aqui, ou da superação desse período mais agudo da Covid. Ou nós vamos ter um caminho de uma verdadeira guerra das pessoas que, a partir do momento que um não tiver seu direito atendido, ele vai também querer cobrar de quem lhe deve, isso vai virar uma bola de neve para todos nós. Ou nós vamos seguir nesse caminho realmente da razoabilidade e sabemos da importância desse trabalho realmente de um terceiro facilitador. Sem ele, os atritos vão se multiplicar. Então, quando eu mencionei a ideia, isso ouvi de um economista, que hoje estamos aí com a ciência médica, na sequência com a ciência financeira, e na etapa seguinte, talvez mais longa, virá a ciência jurídica. Eu acho que todos nós que sabemos dessa realidade temos que trabalhar para que tenhamos pronto uma estrutura para acolher essas demandas. E creio eu que o modo mais barato, mais rápido, mais dinâmico vai ser justamente pelas audiências virtuais. Algum tempo atrás, já sob ali a coordenação do Guilherme Baldan, da Janete, da própria Janice, da Maria do Carmo, aquelas reuniões em Brasília que tratavam da cooperação de juízes. Por esse meio informatizado, um juiz do Piauí pode nos auxiliar aqui em São Paulo, nós aqui de São Paulo podemos auxiliar no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul. Podemos multiplicar a nossa capacidade aqui de atendimento, prestando um socorro nacional a quem mais precisa. Acho que vai ser realmente... E, Ricardo, nada impede que o conciliador bem treinado da Valéria, né, auxilie o juizado da Sueli lá na Amapá. Né? Auxilie a Janete Sim. A gente tem que ter essa visão clara de que nós estamos todos mergulhados no mesmo problema. Né? Temos que procurar soluções inspiradas. Né? Felizmente, nós temos, já há algum tempo, desde o tempo que você estava no CNJ, com o ministro Dipp, depois com a ministra Eliana, né? E hoje o Chine e a Sandra lá com o ministro Noronha, ministro Humberto Martins, né? O nosso futuro presidente do STJ, foi eleito agora, né? E acredito que nós teremos também com a ministra Maria Tereza, que é a futura Corregedora Nacional, né? O FONAGE sempre esteve presente e conversando com o CNJ e obteve do CNJ todo o apoio necessário para criar a estrutura melhor possível para os juizados. Né? Eu acho que a gente pode continuar e contar com a colaboração dos colegas valorosos. Né? Chine e a Sandra são pessoas que nasceram e se criaram dentro do juizado, né? Que tem o DNA do juizado já implantado dentro deles. Né? Então, a gente pode ter, como a gente tinha na sua época lá, né? Algumas providências do CNJ que alertem para a importância de se realizar o máximo de audiências possíveis com a colaboração de todos, né? Através de conciliação. Não tem como clonar juiz e botar juiz suficiente para atender essa demanda. Eu tenho que contar com o conciliador, tenho que contar com o juiz leigo, eu tenho que fazer do juiz um multiplicador de técnicas de conciliação e de mediação, eu tenho que fazer do juiz um multiplicador de técnicas de juizado, um grande regente de orquestra. Fica uma boa notícia também. A semana passada, graças ao empenho da nossa presidente da Janice, graças ao empenho da Elma, da Valéria, do Gustavo, nós tivemos uma reunião virtual com o conselheiro Humberto Ávila, e ele realmente abriu as portas para que a gente possa contribuir para
enfim, uma regulamentação mínima ou uma orientação mínima, que seria o ideal, a respeito dessas diversas inovações e, sobretudo, das nossas conciliações virtuais. Então, estamos aí nesse passo a passo forte e contando muito com o Chine, muito com a Sandra. Você falou bem, que tem no DNA a questão do juizado. Fica aqui uma observação para os colegas, o nosso tempo está se esgotando. A ideia era realmente termos essa primeira live para que pudéssemos aqui nos encontrar um pouquinho, saudade de todos. Nós vamos tentar gravar, o Guilherme está me lembrando aqui, gravar essa live, depois eu vou saber como antes da gente sumir aqui da tela, mas é uma imensa satisfação vê-lo, imensa satisfação estar em contato com os colegas. Peço desculpas aqui por não termos a oportunidade de comentar aqui todas as nossas participações, mas é com grande carinho que eu estou reencontrando a todos aqui, de coração. Um grande abraço, Joaquim, muitíssimo obrigado. Fica com a palavra. Ricardo, eu te agradeço muito a oportunidade, agradeço a nossa presidenta Janice, querida amiga, grande guerreira dos juizados, né? E com quem aprendi muito, né? Desde o tempo que ela estava lá em Criciúma, fazendo conciliação dentro de condomínios, né? Coisa maravilhosa que ela fazia lá, e continua fazendo no tribunal e na coordenação dos juizados, e hoje na nossa presidência, né? Nossa condutora maior, né? E para aqueles que não estavam no início, vou voltar aqui na minha camiseta, ó. Gente, a vantagem de ser antigo é essa aqui, ó. 22º FONAGE, Manaus. Um beijo no coração dos colegas lá do Manaus, da região norte, dos colegas do Brasil inteiro, né? Foi um prazer poder estar com vocês. Você está falando da nossa história. Graças a Maria do Carmo e o Eric Reintero, nós temos esse e-book gratuito também para os colegas. Quem quiser saber mais da história, está aí à disposição. Um grande abraço para todos. Guilherme podia até botar na página do FONAGE o caminho do e-book, para quem quiser baixar. Grande professor, porque não sei nem como isso daqui saiu, viu, Joaquim? Aprendi de manhã. Pois é, né? Nós estamos ficando velho, Ricardo. Mas nada de ser nada, a gente mantém o espírito jovem. Satisfação, obrigado a todos. Um grande abraço. Um forte abraço virtual. Cuidem-se. Abração. Cuidem-se todos, isso aí. Tudo de bom. Descobri como é que desliga agora, hein? Tem um X aqui, vou apertar ele. Abração. Tchau.